Bom dia, galerinha! Bem-vindo a mais uma aula de lógica computacional, certo? Nossa aula de número 9 já. Nossa, quanto passa. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver sobre os diferentes tipos de dados que nós temos lá no Python, que nós começamos a ver nas nossas últimas aulas. Vamos ver ainda a entrada e saída de dados, assim como operações básicas e os seus diferentes operadores. Tranquilo? Bora lá então. Antes de a gente ver de fato os tipos de dados. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos abrir o nosso Visual Studio Code, certo? Abra lá para mim então no menu iniciar. Visual Studio Code, VS Code. E professor, eu abri aqui, mas tem um monte de coisa já aqui escrita. Certo? Já tem um outro projeto, não no meu projeto. O que vocês vão fazer então? Vocês vão vir aqui em cima em arquivo. E você vai vir em abrir pasta. Novamente, Visual Studio, arquivo, abrir pasta. E você vai procurar a pasta que nós criamos para esse nosso projeto. Você vai vir aqui em documento. Eu tenho aqui um C Maringá. Diga lá, Nicolas. Não está nos meus computadores da aula passada. Beleza? Não está nos computadores. O que você vai fazer então? Vocês têm o Visual Studio instalado? Sim? Perfeito. Abre o Visual Studio. Não importa o que tiver. Não está abrindo o Visual Studio, Pedro? Você tem instalado, mas não abre. Eu vou te dar os poderes aqui para você compartilhar a tela comigo. Só um segundo. Deixa eu dar pro Pedro, a gente já vai ver os outros. Pedro Ricardo. Compartilha a tua tela comigo, Pedro. Vamos dar uma olhada. Aham. Dá um enter nesse cara aí. Clica aí e dá um enter. Se você for lá no botão inferior esquerdo, aquele botão azulzinho, aquele botão branco, perdão. Canto inferior esquerdo. Tem lá do outro lado. E o botão mais da esquerda, lá embaixo. Aquele cara branco. Não tem o que fazer. Lá embaixo, Pedro. Esse cara, perfeito. Lá em desenvolvimento. Lado esquerdo ali tem um iconezinho amarelo, se não me engano. Clica em VS Code lá. Clica nesse cara. Pois é. Deixa eu ver com o resto da galera. Obrigado, Pedro. A gente já tenta resolver isso. Enzo, compartilha o teu, a mesma coisa? O teu? Mesma coisa, não abre de jeito nenhum. Sim. Deixa eu te dar a permissão, você compartilha aí. Isso é um problema. Cadê? Tá aí. Pior que ele não aparece nada, né, cara? Não aparece nenhuma mensagem de erro, nada disso. Opa, o teu foi. O que você fez diferente, Enzo? Só deu um enter e foi.
Não fez nada diferente. Ajuda a galera, então, que não tá conseguindo abrir. Só pra ver se vai. Eu só entrei. Tenta ajudar o resto da galera aí que não tá conseguindo, por favor. Vai que, né? Deixa eu dar pro Nicolas. Qual o Nicolas? Todo mundo tem nome igual aqui. Nicolas Vinícius. Compartilha lá, Nicolas. Vamos ver se vai o teu. Compartilha a tua tela. Você consegue compartilhar já, Nicolas. Compartilha a tua tela. Se você der um enter nele, só nada. Professor Gabriel, se você conseguir chamar o responsável pelo laboratório, eu agradeço. Se não me engano é a Thaís, né? Para ver se ela consegue dar uma ajuda pro pessoal aí. Do porquê que não tá funcionando para alguns. Galera, se não funcionar para vocês, sabem? Infelizmente não tem nada que eu possa fazer. Vamos ver se o pessoal do laboratório aí consegue ajudar vocês. Se vocês não conseguirem abrir, foquem no meu então, certo? Prestem atenção no meu Visual Studio. Tem que andar, não podemos ficar parado nessa aí, certo? Legal. Se você conseguiu abrir o vosso Visual Studio, o que você vai fazer? Vem aqui em Arquivo. Venha em Abrir Pasta. Você não vai ter uma pasta. O que você vai fazer? Lá no teu Mint, certo? Vem aqui em Documentos e crie uma pasta nova. Você vai dar um botão direito, Novo, Pasta. Chame ele de 1C Maringá. Eu não tenho Visual Studio. Nem dá para baixar, eu sei. Você tem que pedir pro pessoal, pro responsável do laboratório para fazer isso. Foquem no meu então, meus caros, se vocês não conseguem utilizar. E vocês vão criar uma pasta 1C Maringá e vocês vão abrir essa pasta. Vai chamar de 1C sublinhado Maringá sublinhado Python. Quem conseguiu abrir, tipo Enzo, aqui nos quadradinhos, ir aonde? Você conseguiu abrir o Visual Studio, Matheus? Sim? Deixa eu dar para você compartilhar a tela. Deixa eu dar o poder. E daí a gente faz junto com o de vocês. Que eu estou usando outros sistemas. Vocês estão no Linux, eu estou no Windows. Facilitar. Compartilha a tela comigo. Beleza. Perfeito, Gabriel. Obrigado. Perfeito, Nicolas. Você vai lá em File, lá em cima. Lá em cima na barra branca. File, o primeiro cara. Lá em cima, um pouco mais pra cima, barra branca. Esse cara, File. Você vai em Open Folder. Esse cara. Legal. Agora vai em Documentos, lado esquerdo ali. Legal. Você vai criar uma nova pasta. Como é que você vai criar uma nova pasta? Botãozinho da pasta, esse cara mesmo. Clica aí. Vou chamar ele de 1C sublinhado. Não, o símbolo de sublinhado.
Maringá. Sublinhado Python. Você não vai colocar espaço, você vai colocar o sublinhado. Põe sem acento. Também. Você consegue colocar o sublinhado? Qual que é o sublinhado? Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Vamos pegar um teclado ABNT2. Vem pra cá. Aí. Nosso teclado. Certo? O sublinhado, ele fica entre o zero e o sinal de igual aqui em cima, na linha do topo. Para você conseguir colocar ele, você tem que apertar a tecla Shift e essa tecla. Certo? Aperta e segura Shift e aperta essa tecla entre o zero e o sinal de igual. Tem aqui o traço, certo? Esse hífen. E você vai conseguir colocar esse cara para baixo, certo? Cadê meu chat? Isso, ele vai colocar esse cara aí. Um C Maringá sublinhado de volta Python. Daí, Matheus. Pode... Python, Python. Vai ficar um C Maringá Python, como tá no chat. PY, não tem o A. PY THON. Perfeito, dá um criar nesse cara. Legal, você vai clicar lá embaixo em selecionar pasta agora. No canto inferior direito. Lá embaixo. Quando você clica em selecionar a pasta, ele não vai? Engraçado. Puta, que saco. Dá um abrir lá em cima. Tá, não deveria ser, mas tudo bem. Dá um yes lá pra mim, por favor, Matheus. Perfeito. Vocês têm o teu Visual Studio. Para quem conseguiu abrir, eu vou mandar um arquivo lá no sala de aula para vocês baixarem, certo? Para facilitar a configuração do sistema de vocês. Aí não vão perder tempo com isso. Deixa eu ver aqui. Tá. A gente tinha configurado, mas agora a gente vai ter que fazer do zero. Para não perder muito tempo, eu vou colocar um arquivo no sala de aula. Baixem, por favor, para agilizar. Só um segundo. Fazer upload. Beleza, tá lá. Abram para mim o sala de aula. Vão lá em lógica computacional. Vão em atividades. Atividades. Em atividades, você vai ter ali
config VS Code. Vai ter aqui este arquivo python.code sublinhado hífen profile. Clique nesse cara. E você vai fazer o download deste arquivo. Façam para mim isso. Façam o download deste arquivo aqui. Pronto? Perfeito. Lá no Visual Studio, com ele aberto, o que você vai fazer? No canto inferior esquerdo aqui, você tem um símbolo de uma engrenagem, certo? Você vai... Deixa eu até... Alguém compartilha a tela comigo. Matheus, você consegue compartilhar de volta? Você que está em inglês, está igual o resto da galera aí. Compartilha comigo. Vai lá no Visual Studio, por favor. Você baixou o arquivo, Matheus? Sim? Perfeito. Clica lá na engrenagem lá embaixo. Você vai em Profiles. Segunda opção. Vai ter ali novo... Vai ter New Profile e vai ter uma seta para baixo. Clica na seta para baixo. Você vai em Import Profiles. Vai selecionar de um arquivo. Clica lá em Select File. E você vai achar onde que está aquele arquivo que você baixou. Deve estar em Downloads. Esse cara aí, dá um abrir nele, lá em cima. Clica nele, abrir. Legal, ele importou. O que você vai fazer ainda? Põe o mouse no canto direito ali de Python. Aqui na lista, certo? Tem ali do lado esquerdo. Tem ali Default e Python, certo? Embaixo do botão New... Isso. Aí do lado, tá vendo que tem um botãozinho ali? Do lado do Python, do outro lado? Do outro lado? Lado direito? Lado direito. Esse cara aí. Clica aí nesse cara. Opções. Não, era uma lixeira. Perdão, eu não consigo ver direito. Abre de volta. Importa ele de volta pra mim. Botão para baixo, isso, Import Profile, Local, esse cara. Perfeito. Põe em tela põe em tela cheia para mim o Visual Studio, que eu não consigo ver, infelizmente. Cegueira, o professor dá um Ctrl mais para dar um zoom. O professor é cego que nem um morcego. Dá um Ctrl mais para mim, por favor, para dar um zoom. Isso, mais uma vez, mais duas vezes pelo menos. Mais um. Isso! Agora sim. Perfeito. Clica no ícone das duas folhinhas lá no canto superior esquerdo para mim. Isso. Clica nesse cara aí. Perfeito. Dá um botão Create ali para mim. Aquele botão azul. Isso. Ele vai instalar todas as extensões do Visual Studio, vai fazer as configurações. E por aí vai. Você concorda? Dá um Trust Publisher, botão azul. Ele vai instalar toda a galera e vai configurar toda essa galera pra gente. Perfeito. Tá todo mundo instalado. Dá um... Do lado de Python ali da barra, onde tem ali New Profile, Default e Python, certo? Isso, esse cara aí. Dá um 3 pontos ali do lado de Python. No de baixo. Isso. Não. Clica no botão, aquele checkmark ali, naquele Vzinho ali, do lado de Python. Esse cara aí. Isso, clica nele. Perfeito, está ativado. Vamos deixar o sistema em português também, que o de vocês não tá, né? Lá em cima tem Profiles, tem aquela aba Profiles. Pode fechar esse cara. Beleza. Para a gente colocar em português. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Você vai aqui clica em View lá em cima para mim. Lá na barra.
O quarto cara. Do lado? View. Esse cara. Command Palette. Paleta de comando. O que você vai digitar aqui? Language. Língua em inglês. L-A-N-G-O-A. Change Language Mode, talvez. Clica nesse cara aí. Não. Dá um ESC. E vai de volta lá. View, Command Palette, Language. Digita Language para mim. Vai ser Change Configure Display Language. Terceira opção. Português Brasil. Reiniciar, Restart. Pois não. Diga lá, professor. Professor, Curitiba deve ter atualizado, né, na sede, deve ter atualizado nossa, como é que fala, atualizado nossa licença, e só caiu no computador dela, então nós perdemos 2 máquinas nesse laboratório, mas já falaram que vai tentar ver isso o mais rápido possível, só que não vai conseguir agora. Tá bom. Eu preciso para as próximas aulas que for tiver nessas máquinas, nessa laboratório aí, né? Pelo menos o Visual Studio instalado, tá? Rodando. Foi só clicar na extensão que tinha como mudar a língua. Se você conseguiu, também perfeito, né? Eu não estou acostumado a usar em português, então sinceramente não sei como é que faz. Alguém que conseguiu abrir o Visual Studio não conseguiu configurar ele? Como é que a gente tá? Não tem pelo celular, infelizmente, Nicolas. Somente, Matheus. Obrigado. Alguém que conseguiu abrir o Visual Studio não conseguiu configurar? Me falem, por favor. Nós precisamos dele configurado. Você, Clayton, eu vou te dar o poder para você configurar, para você compartilhar a tua tela. A gente faz junto. Obrigado, Matheus. Cadê? Clayton. Tá aí. Compartilha a tela comigo. Você conseguiu baixar o arquivo lá do sala de aula? Sim? Beleza. Vai lá então no Visual Studio. Põe em tela cheia para mim. Maximiza a tela aí. Dá um Ctrl mais para mim. Nele. Clica nele e dá um Ctrl mais. Mais uma vez, pelo menos. Boa. Você vai lá no símbolo da engrenagem, na barra, e esse cara aí. Profile. Você vai Import Profile. Import from Profile File. Você vai procurar lá em Downloads, esse cara aí, você vai dar um abrir, isso. Import Profile. Create New Profile. Na verdade, dá um ESC. Dá um ESC nesse cara pra mim. Faz lá de volta. Engrenagem, Profile, Import Profile, From File. Dá um Import Profile, dá um Overwrite. E vamos esperar. Se você for lá na barra esquerda, no ícone dos quadradinhos ali. Esse, cara. Clica aí. Tá, mas e cadê o resto do pessoal? Será que ele está importando ainda? Nossa, esse Visual Studio é bem antigo. Professor Gabriel, se você conseguir pedir para o técnico daí atualizar as máquinas, atualizar o Visual Studio, eu agradeço. Certo? Se ele puder atualizar dos laboratórios,
Vai facilitar bem a vida pra gente. Tá, engraçado que não foi, né? E pior que não tem nenhuma barra de progresso, nada. Não dá pra saber se tá instalando ou não tá instalando. Dá um cancel ali, vamos tentar de volta. Vai lá de volta, engrenagem, né? Já sabe a rotina. Dá um import profile, dá um create new mesmo. E dá um enter. Vamos baixar na mão então. Nos quadradinhos ali, na barra na barra em cima de pesquisa, clica nesse cara aí. Digita Python para mim. Python. Instala esse Python na Microsoft, esse primeiro. Clica no botão Install. Professor Gabriel, se você puder me passar o contato do responsável pelos laboratórios, eu agradeço. Que daí eu mando o arquivo de configuração para ele, ele já coloca em todo mundo também. Todas as máquinas. Beleza, ele abriu essa tela, você pode fechar esse welcome aí em cima. Claba. Lá em cima. Esse, pode fechar, beleza. Muito bem, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Pessoal, instaladas as extensões, certo? Vão lá para mim nas duas folhinhas, por favor. Esse ícone aqui da esquerda. Você já tem a pasta aberta. Clica ali para ampliar um C Maringá Python, Cleiton. Beleza. Essa área em branco aí do lado esquerdo, certo? Essa área que no meu está destacada em azul. Se você der um botão direito nela, ou se você clicar lá em cima no ícone... Aqui em cima nós temos 4 ícones, certo? Nós temos uma folhinha com mais, uma pastinha com mais, um recarregar e 2 quadradinhos com um menos dentro. Clica no segundo ícone para mim, a pastinha com mais. Cria uma pasta com o nome aula sublinhado 09, por exemplo. Dá um Enter. Beleza, temos uma pasta. Clica no ícone do lado agora para criar um arquivo, a folhinha com mais. Cria aí teste sublinhado 09.py. E dá um Enter. Tá. Clica no botão de play para mim. Lá no canto superior direito. Isso. Perfeito, tá rodando. Ótimo. Alguém não conseguiu chegar aqui? Deixa eu pedir. Eu vou dar. Obrigado, Cleiton. Eu vou deixar você compartilhar a tela, Nicolas, a gente dá uma olhada. Compartilha tua tela aí, Nicolas Emanuel. A gente dá uma olhada. É que você... Isso, exclui esse cara. Dá um Ctrl mais pra mim. O professor é cego. Isso, opa, um pouquinho menos. Pode tirar 2 aí. Beleza. Você vai clicar no segundo ícone lá em cima, certo? Em cima do destacado em azul ali. Esse, cara, para criar uma nova pasta. Aula sublinhado 09. Dá um Enter. E agora você vai clicar no primeiro ícone, da folhinha com mais. Teste sublinhado 09.py. Dá um Enter. Beleza. Se você clicar no botão do play... Perfeito, era isso que a gente esperava. Mas alguém não conseguiu? Piazada é rápida, pelo menos. Deu certo? Boa. Mais alguém? Me falem, galerinha. Vocês precisam
ter todos aqui. Muito bem. Se não temos dúvidas, está todo mundo aqui comigo. Onde que nós paramos na nossa aula anterior? Nós estamos vendo a ideia de variáveis no Python. Python é uma linguagem de programação, certo? Nós vimos isso. Pois é, Nicolas, se o teu não deu bom de abrir, é para eu refazer esses comandos. Esse aqui você não precisa copiar, tá? Isso aqui foi só o que a gente fez na aula passada. Nicolas, você vai ter que esperar o técnico tentar ajudar aí, tá? Não tem o que eu possa fazer, infelizmente. Se o teu não tá abrindo, acompanha pelo meu, acompanha, né? Veja o meu aqui, que é o que dá para fazer, infelizmente. Depois, professor Gabriel, se você puder me passar o contato do técnico, do responsável, eu agradeço, daí que eu mando os arquivos de configuração e tudo mais para as máquinas. Quem não tem um Visual Studio, presta atenção no meu. Tá? Você não vai conseguir fazer junto comigo, mas se você consegue me acompanhar, você consegue ver o que eu estou fazendo. Presta atenção aqui no meu, por favor. O que nós vimos na aula passada, então? Nós vimos a ideia de variável, certo? O que era uma variável no Python? Sempre que nós tivermos um dado, um valor, certo? Uma informação, nós temos que guardar este dado, este valor, esta informação. Aonde que nós guardamos? Nós guardamos em uma variável. Como que eu faço isso? Vai ser sempre o nome da nossa variável, sinal de igual, o valor que vai ser guardado nesta variável. Se você não consegue abrir, Nicolas Vinícius, assista ao meu, acompanhe comigo, certo? O que acontece, Marcel? Diga lá. Você conseguiu abrir o teu? Não conseguiu? O que se passa? Pedi para esperar um pouco. Beleza, galinha. Eu não tenho aula passada. Não tem problema, meus caros. Aula passada a gente escreveu bem pouca coisa, certo? A gente já... Não tem problema vocês não terem esses arquivos aqui, certo? Isso aqui só. Isso aqui era só para teste. Vamos dar então aí 2, 3 minutinhos para ver se vocês conseguem, certo? E aí a gente já continua. Quem não conseguiu ainda abrir o Visual Studio, quem abriu o Visual Studio, melhor dizendo, mas não conseguiu configurar nada disso, me escreva no chat. Eu ajudo vocês. Quem não tem, acompanha comigo, certo? De novo, quem não consegue abrir o Visual Studio, acompanhe somente pelo Meet, acompanhe o meu Visual Studio. Até a próxima aula, até semana que vem, vamos ver se o pessoal do laboratório consegue fazer funcionar esses caras. Mas por enquanto, por hoje, acompanhe somente no meu. O que nós vimos na aula passada? Nós vimos a ideia de variável no Visual Studio. O que era uma variável? Sempre que nós tivermos um dado, sempre que nós
tivermos um valor, nós temos que guardar este dado, guardar este valor no Python. Como que nós fazemos isso? Como que nós criamos uma variável? Vai ser o nome da variável, sinal de igual, o valor que nós vamos guardar na variável. Neste caso aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma variável bruto. Pois é, complicado, mas não temos o que fazer, meus caros. Tem que lidar com o que está aí. Eu tenho uma variável de nome bruto que está recebendo um valor 1000. Eu tenho uma variável de nome imposto que recebe um valor 100. Eu tenho uma variável líquido que recebe o quê? O valor da variável bruto menos 50. O valor da variável bruto qual que é? É 1000. Vai ser o quê? Vai ser 1000 menos 50. 1000 menos 50 vai dar o quê? Vai dar 950. Se eu não rodar esse código, está aqui, 950. Esse print a gente vai ver detalhes dele mais para frente. A ideia de variável e como que nós criamos lá da aula passada, tranquilo? Faz sentido, meus caros? Ou não faz? Escrevam no chat, galera. Vocês entenderam ou não entenderam? Manda o link. Obrigado por lembrar. Vocês podem acompanhar meu projeto aqui por este link. Deixa eu até fixar. Abram aí esse link. Beleza, entendemos. O que mais que nós vimos na aula passada? Deixa eu até abrir aqui. Cadê minha apresentação? Não era isso que eu queria. É aqui. Nós vimos como criar uma variável, então, certo? Nome da variável, sinal de igual, o valor da variável. Sim, quem não conseguiu entrar no Visual Studio, abra o link no chat para mim. Né? Você não vai conseguir rodar, mas você consegue acompanhar. E nós vimos um detalhe ainda. Só deixa eu... Por que você está compartilhando ali, Nicolas? Você só para de compartilhar, por favor, aí, Nicolas. Qualquer coisa eu removo você e você entra de volta. Ah, não precisou. Ótimo. Beleza. Nós vimos como criar a variável, então. A variável, para eu utilizar dela, certo? Eu quero acessar o valor da variável imposto, por exemplo. A variável tem que existir, certo? Por exemplo, eu tenho uma variável bruto que vale 1000. Eu tenho uma variável líquido que vai ser o quê? O valor da variável bruto menos o valor da variável imposto. Só que eu não tenho uma variável imposto criada, certo? Se eu tentar rodar esse código da forma como está, vai dar erro. Que tipo de erro? Um erro de nome, um name error. Esse nome imposto não foi definido. Como é que eu vou utilizar alguém que não existe, certo? Não vou utilizar, vai dar erro. Vamos fazer esse exemplo até.
Ah, mas eu vou criar aqui, então, imposto. Se eu tentar fazer isso, o que vai ocorrer também? Novamente um erro. Novamente, né? Um erro de nome. Ah, mas eu criei imposto. Por que não está rodando? Porque repare, eu criei imposto valendo 100 depois que eu utilizei de imposto. Por padrão, o Python ele vai executar os comandos como linha a linha, executa a primeira linha, depois executa a segunda, a terceira e por aí vai. No momento que ele executou esta linha 11, não existia a variável imposto ainda. A variável imposto foi criada depois. Por isso que dá um erro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar antes de poder utilizar. Variável bruto vale 1000, variável imposto vale 100. Variável líquido vai ser o quê? Vai ser o valor da variável bruto menos o valor da variável líquido. Bruto vale 1000, imposto vale 100, vai ser 1000 menos 100. 1000 menos 100, 900. Manda rodar, tá aqui o 900. Dúvidas? Faz sentido? Não faz? Vocês querem que eu repita? O que vocês me dizem? Tudo certo? Certeza? Perfeito. Que mais? Vamos ver agora os diferentes tipos de dados. Rodar linha por linha. Não vou mostrar porque vocês não têm... Nem todo mundo tem o Visual Studio, né? Até semana que vem eu espero que todo mundo tenha, e daí a gente vai ver linha a linha. Mas isso é uma coisa menor, isso não tem importância. Diga lá, Nicolas Vinícius. Claro, o que você quer? O que você precisa? Você conseguiu abrir o Visual Studio? Deixa eu... Se quiser compartilhar a tela, fique à vontade. Perfeito. Você baixou aquele arquivo lá do sala de aula? Você baixou o arquivo do sala de aula? Que eu coloquei lá? Por enquanto, meu caro, acompanha comigo só, tá? Acompanha, a gente não vai perder muito tempo. Infelizmente, não sabe, a gente não tem tempo. Acompanha comigo aqui. Semana que vem vocês conseguem fazer comigo. O que nós vamos ver então? Os diferentes tipos de dados. Deixa eu só fazer uma coisa. Aí. Os diferentes tipos de dados que nós temos no Python, certo? Os tipos de dados básicos, os tipos de dados primitivos. As informações que eu vou guardar em variáveis, elas têm então tipos. Vamos ver eles. O primeiro tipo de dado que nós temos é o int. O que é o int? São os números inteiros. Cadê meu laser aqui? Certo? Sejam eles positivos, negativos ou zero. Números inteiros, aqueles que não têm valor decimal, que não têm uma fração, certo? Não tem segredo aqui, né? Números inteiros.
O segundo tipo de dado numérico que nós temos é o float. O que são o float? São os números com casas decimais, certo? Ah, custa 1,99, né? Esse 99, esse ponto 99, ele é o quê? Ele é uma fração do número. Ele tem casa decimal. Ele vai ser um float, então. Se atentem aqui. Vamos criar aqui. Deixa eu criar uma pasta para a aula de hoje. Criar um arquivo para a aula de hoje. Vamos criar as variáveis. Eu tenho aqui uma variável que tem um inteiro. Aí. Esse cara aqui, então, este 9, ele é um int. E uma variável que tem um decimal vai ser o quê? Ah, custa 1,99. 1,99. Ah, professor, mas não é vírgula? Não. A vírgula, ela é o separador decimal no português. Como é que cria uma nova pasta dessas? Você abre aqui as duas folhas do explorador. Você clica nesse segundo ícone aqui, nova pasta. E assim poder criar. Se você está vendo pela web, se você está vendo pelo link que eu mandei para vocês, não vai funcionar. Você não consegue criar, você consegue só ver eu fazer. Repare então aqui no valor decimal, certo? Nesse 199. A vírgula é o separador decimal na língua portuguesa. Na língua inglesa não é a vírgula, é o ponto. Python foi criado pensando com o inglês em mente. Ele vai se utilizar do ponto, então. Muito cuidado aqui, meus caros. Extremo cuidado. Você cria um valor decimal com ponto, não com a vírgula. Este cara com ponto, ele é o quê? Ele é um float, certo? O que mais que nós temos ainda? Nós temos a string. O que é string? A string é um dado, é um texto, perdão. Uma sequência de caracteres. Como é que nós criamos uma string? Como é que nós criamos um texto? Delimitando por aspas. Você vai colocar aspas sempre no começo e no final do seu texto. Vamos criar aqui uma variável que tem um texto. Visual Studio é legal, você abre aspas, ele já fecha para você. Ah, a vovó foi à feira. Este texto, certo? Ele é o quê? Ele é uma string. Ah, e esse cara aqui vai ser o quê? Esse 9 entre aspas, ele vai ser um inteiro ou vai ser uma string? Vai ser uma string também. Certo? Ah, professor, mas ele é um número. Ele é um número entre aspas. Número entre aspas é uma string também. Só conseguiu voltar agora, Pedro. É, uma pena, né, cara, que a gente perdeu muito tempo com essa aula. Por causa de problema de laboratório, mas acontece. Dados numéricos, então, inteiro. Só presta atenção, Pedro. Só presta atenção no meu ali, tá? Semana que vem, quem não conseguiu, até a semana que vem a gente consegue escrever daí. Vocês conseguem fazer comigo. Por hoje, só acompanha, tá? Só presta atenção no meu. O que mais que nós temos de tipo de dado ainda? Nós temos o bool, o booleano,
O booleano, ele só tem dois valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso, certo? Ou é 0 ou é 1. Ah, isso tem relação lá com a nossa última aula do outro curso, onde a gente viu o bit, que o valor era 0 e 1. É, 0 e 1. É esse cara mesmo. Um binário. Nós temos aqui uma variável. Se você está conseguindo fazer, não tem problema, Cleiton. Tá? Tem uma variável que é um booleano. Eu tenho uma variável, na verdade, é um verdadeiro. Como é que é verdadeiro em inglês? Ele é um true? Esse cara, ele é um booleano. E como é que é falso em inglês daí? Tem uma variável que tem um falso. False. Tipo de dados, então. Inteiro, float, string, bool. Faz sentido isso aqui, meus caros? Tem lógica? Vocês conseguem identificar o tipo de dado de cada um se eu colocasse uma outra variável? Repare que o Visual Studio é legal, né? Ele muda a cor aqui conforme o tipo de dado e por aí vai, né? Se for numérico, ele vai colocar esse verdinho, se for string, essa cor de tijolo, se for booleano, esse azul. Tranquilo? Pessoal, respondam para mim no chat. De boa? Perfeito. E nós temos ainda um outro tipo de dado, que é um nulo. Qual que é a ideia do nulo? É literalmente não ter um valor, uma ausência de valores. Certo? Você vai escrever com a palavra-chave none. Este cara aqui, ele é um nulo. Ele é nulo. O nulo vai fazer mais sentido mais pra frente, tá, meus caros? Quando a gente for trabalhar mais com ele. Por enquanto, você tem que saber que ele existe. Muito bem. Se estamos de boas com os tipos de dados, vamos falar sobre as características do Python quando ele trabalha com esse tipo de dado. O Python ele tem uma característica chamada inferência de tipo. O que significa essa característica? Que o Python ele consegue identificar de forma automática o tipo de dado de uma variável com base no valor que a gente colocou na variável. Como assim? Repare que nessa variável decimal 199, se eu colocar o mouse em cima de valor decimal, ele vai dizer o que para mim? O que o Visual Studio vai dizer? Variável decimal, uma variável do tipo float. Ele identificou de forma automática o tipo de dado que essa variável tem. Outras linguagens de programação não necessariamente são assim. Outras linguagens teriam que vir e escrever o tipo de dado que ela vai ter. Ah, esta variável inteiro, ela é um int. Esta variável decimal ela vai receber um float. Ah, esta variável texto vai receber uma string. E por aí vai. No Python, você não precisa se preocupar com isso. Não entendeu? Muito bem. O que faz? Você não entendeu porque eu estava explicando ainda, né? Calma lá. Novamente. O que é a inferência de tipo? O Python ele consegue identificar o tipo de dado de uma variável com base no valor dela. Ele vai ver aqui, opa, essa variável que tem um valor decimal, isso aqui tem cara de ser um float. E de fato o Python vai trabalhar nesse cara como se fosse um float. Você não precisa
colocar o tipo de dado da variável quando você cria ela. O Python faz isso de forma automática. Outras linguagens de programação não necessariamente têm isso. Em outras linguagens, você tem que dizer o tipo de dado que a variável vai guardar. Ah, esse valor decimal recebe 199. Você teria que dizer, esse cara é um float, por exemplo. Esse valor inteiro, esse cara é um int. E por aí vai. Python você não precisa fazer isso, ele faz de forma automática. Certo? Isso aqui você não precisa fazer, então. Python identifica, ele consegue deduzir automaticamente o tipo de dado. Ficou mais claro? Sim. Python faz isso, então, automaticamente. O Python ele tem uma outra característica com relação a dados ainda, chamada de tipagem forte. O que significa ter uma tipagem forte, o Python? Ele vai evitar que operações que não façam sentido de serem executadas. Por exemplo, o que não faz sentido? Vamos fazer um teste aqui. Eu tenho uma variável A que vale 10. Eu tenho uma variável B que vale Batman. Que tipo de dado que é a variável A para começar de conversa? Que tipo de dado que é esse 10? O que vocês acham? Dos tipos que a gente viu aqui. Nicholas, Clayton. Posso? Que tipo de dado que eu tenho na variável A? Que tipo de dado que é esse 10 aqui? Nós acabamos de ver os tipos de dados. Esse 10 vai ser o quê? Um int? Boa, Antônio. Boa, Nicolas. E esse Batman aqui, o tipo de dado da variável B vai ser o quê? Uma string. Boa. Beleza. E eu quero fazer agora uma conta. Eu quero fazer uma variável C que vai receber o quê? O valor da variável A mais o valor da variável B. Quanto é que dá 10 mais Batman? Não faz sentido, certo? 10 mais Batman, isso é pergunta de louco. Sabe? Não tem como. Se eu tentar rodar isso, certo? Eu vou somar um inteiro com uma string, um inteiro com texto, um número com texto, vai me dar erro. Que tipo de erro que ele vai me dar? Um erro de tipo, um type error. Esta operação de adição não suporta esses tipos. Eu não consigo somar um número com texto, um int com uma string nesse caso. Certo? Mas se não fosse com Batman, fosse com um 10, mas um 10 dentro de uma string, também daria erro. Também continua sendo uma soma de inteiros com strings. Certo? Essa operação não é suportada. Faz sentido isso? Galerinha? Não faz sentido eu somar um... Exato, Cleiton, não faz sentido, né? Eu somar um número com um texto. Né? O quanto que é 8 mais Batman, 8 mais Robin? Sabe? Você pergunta de louco? Não tem lógica. Mas esse 10 aqui dentro de uma string, né?
Isso é um número, né? Ele é um número dentro dentro de aspas, ele é um texto. Mas eu consigo transformar esse cara para número, né? Tá quase ali, né? Como é que a gente pode fazer, então? Nós podemos converter, ou tentar, pelo menos, converter um tipo de dado para outro. Eu posso tentar converter, por exemplo, essa string, esse texto, para um tipo de dado numérico, para um inteiro, por exemplo. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos utilizar de uma função chamada int, certo? Falamos de função no Python, vai ser sempre o nome da função, abre e fecha parênteses. Sempre. Mesmo que a gente não coloque nada dentro do parênteses. Se esse cara não funcionou, vamos tentar fazer então aqui. Eu vou ter o valor da variável A mais o valor da variável B convertido para inteiro. E por fim eu vou dar um print aqui no valor da variável C para exibir o resultado no terminal. E vai funcionar agora, certo? Ele pegou esta string 10 e ele conseguiu converter ela para inteiro, conseguiu extrair um número inteiro dentro dela. E daí realizou a soma, vai ser 10 mais 10. O desfazer, Ctrl mais Z no teclado. Ctrl Z, você desfaz coisas. Ctrl Y, você refaz coisas. Certo? Deixa eu até escrever. Ctrl Z desfaz. Beleza. Ctrl Y refaz. Beleza. Legal, eu consigo converter então um tipo de dado para outro. Consigo. Ah, mas e se for esse outro exemplo aqui? Quero converter essa string Batman para inteiro agora. E daí fazer uma soma de A mais B, de 10 mais Batman. Vai dar certo? Vamos ver. Vai me dar um outro erro agora, por quê? Olha, eu não consigo tirar um número de Batman, certo? Não faz sentido, a coisa conversa de louco. Né? Como é que eu vou tirar um número daqui? Não consigo, né? Vai me dar um erro. Que tipo de erro? Um erro de valor. Esta conversão que eu tentei fazer não é possível. Certo? Tem lógica que a gente fez até aqui, meus caros? O que vocês me dizem? Essa conversão de tipos aqui. Certeza. E o resto do pessoal, além do Nicolas e Manuel? O que vocês me dizem? Muito bem, vou confiar então. E eu poderia fazer isso aqui, então vai me dar um erro. Opa. Aqui. Mas eu poderia fazer uma outra conversão aqui nesse exemplo. Em vez de eu converter o B para um inteiro, eu poderia converter o meu A para texto, para string. E daí eu vou ter uma soma de strings, uma soma de textos. Uma concatenação de textos. Consigo somar textos? Consigo. Ué, caiu o projetor aí de vocês?
E eis aqui o resultado da soma de textos. Ele uniu o texto, certo? Eu tinha um 10, eu somei com um 10 texto mais um 10 texto. Vai ficar o que? Os dois textos juntos, 10, 10. Vamos somar um outro texto aqui para ver, fazer mais exemplo. Ficar mais correto. Tem um Batman, eu quero somar Batman com Robin, por exemplo. Batman mais Robin. Batman, Robin. Tudo junto. Uniu, né? Foi o que fez no exemplo aqui na hora da conversão, né? Esses dois textos, 1, 0, 1, 0. Ficou o quê? Assim. Muito bem. Essa aula vai até 45. Beleza. Vocês reparem que eu estou fazendo o tempo todo esse tal desse print, certo? O que é esse print? Vamos dar uma olhada nele. Você já deve ter percebido o que ele faz, né, com base no resultado aqui. O print, ele é uma função do Python, que o Python me dá pronta, para exibir textos ou números no terminal para o usuário. O que eu passo dentro do print vai ser exibido aqui neste terminal quando o meu programa roda. Né? Cliquei em rodar aqui, o que ele vai mostrar para mim? O valor que está dentro do print. Né? Cada vez que eu chamo essa função print, ele vai exibir o resultado em uma nova linha para mim, certo? O print, ele ainda pode ser composto por várias partes. Cada uma dessas partes separadas por uma vírgula. Vocês devem ter o quê? 15 anos, a maioria, né, galerinha? Só para a gente colocar no exemplo. Sim? 14 vai fazer 15, né, provavelmente. A maior parte. Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho, fecha aspas, vírgula, 15, anos de idade. Reparem aqui nesses dois exemplos, esses dois prints. Olá, vírgula, mundo, e eu tenho 15 anos de idade. Por que que um deles foi removido a vírgula, no outro não? Repare, nesse primeiro, cara, eu tenho a vírgula aqui no terminal. No segundo, essas duas vírgulas sumiram, né? Alguém consegue me dizer o porquê? Alguém consegue reconhecer isso? Esta vírgula aqui do primeiro exemplo, ele está dentro das aspas. Estando dentro das aspas significa o quê? Significa que ele faz parte da string, ele faz parte do texto. Ele é um caractere lá dentro e ele vai ser exibido na hora do print. Essas outras duas vírgulas aqui, eles são o quê? São separadores do meu print. Repare que eles não estão entre aspas. Abro aspas aqui, fecho, vírgula 15, vírgula, abre aspas, fecho aspas. Eles são separadores das partes da minha string. O Python, quando esse cara vai executar no terminal, ele vai substituir a vírgula por espaço em branco. Certo? Isto aqui é um print composto por três partes, então. Uma string, um inteiro e uma string. E eis o resultado final. Beleza?
Reparem então, né? Acentos, símbolos, espaços em branco, tudo fazem, se eu estiver dentro de uma string, fazem parte dela. Se não tivesse a vírgula, Matheus, ia dar erro aqui. Certo? Eu vou ter um erro de sintaxe inválida. Talvez você esqueceu uma vírgula. O cara até te ajuda, né? Você precisa dar vírgula nesse caso. No primeiro exemplo, eu poderia tirar, isso não daria problema. Certo? Isso aqui, eu só modifiquei o meu texto, basicamente. Muito bem. Isso aqui é para eu exibir para o usuário informações. E para eu receber informações do usuário, existe uma outra função para isso, uma função chamada input. Com input, o usuário vai me digitar algo. Esta função input, eu posso passar uma mensagem ainda dentro dela. Digite um número. Alguém me diga um número aí. 33. Legal. Só que imagine que eu quero mostrar o dobro desse número agora para o usuário. Ele vai me digitar um número, eu vou exibir o dobro do número para ele. Só que tem um detalhe. O que eu não fiz com esse input, com a informação que o usuário me passou? Eu tenho que guardar ela, né? Aonde que nós guardamos dados no Python? Tem um dado, tem um valor, tem um número, tem o que for. Tem que guardar a ele. Aonde que nós guardamos informações no Python? O que vocês me dizem? Aonde que eu guardo valores, onde que eu guardo dados no Python? Não é na hashtag. O hashtag é um comentário. O Python vai ignorar o que está com a hashtag. Em uma variável. Boa! Eu vou chamar essa variável de número. E eu vou dar um print nesse número. Vamos ver o que o usuário colocou para mim. Digite um número, 33. Está lá o 33 que o usuário digitou. Perfeito. Só que eu quero mostrar esse número multiplicado por 2. Multiplicado por 2 é o asterisco, né? Asterisco 2. Digite um número, 33. 33 vezes 2 dá 3.333? Acho que não, né? Vamos de volta. O número 5? 5 vezes 2, 55. O que está ocorrendo aqui? O input, ele sempre vai retornar o que o usuário digitou para mim como uma string, como um texto. Quando eu mandei multiplicar por 2, eu estava repetindo o texto 2 vezes. Eu estou mostrando este texto 5 2 vezes. Se fosse 3, eu estaria repetindo esse texto 3 vezes. Não é o que eu quero trabalhar com um número, não quero trabalhar com texto. O que nós temos que fazer então? Nós temos que converter este input para número. Assim como nós convertemos aqui no exemplo antes, essa string 10 para inteiro, eu vou converter este meu input para inteiro. O que o usuário digitar para mim, eu vou converter para um tipo de dado numérico. Eu quero converter para int, por exemplo. O que o usuário me digitar para mim, não importa o número que for,
Vou converter para um tipo de dado numérico, para um int. E este valor convertido para int, eu vou multiplicar por 2. 33. 33 vezes 2, 66. 5. 5 vezes 2, 10. Certo? Lembre, então, o retorno da função input, ou seja, o que o usuário digitar para mim vai vir sempre como uma string, sempre como texto. Ah, mas eu não quero trabalhar com texto, eu quero trabalhar com número. Você vai ter que converter este input para um tipo de dado numérico. Faz sentido, galera? Sim, faz. Então tá bom. Galera, falta a gente ver os operadores básicos aqui ainda, certo? Fazer operador de aritméticos, relacionais e lógicos. Isso a gente vê na semana que vem, tá? Semana que vem eu espero que vocês tenham os computadores rodando certinho. A gente vai ver aí lá. No mais, galerinha, nós ficamos por aqui, certo? Nos vemos na próxima. É legal de ver esse negócio, né? Até mais, meu pessoal. Falou.